Hoje você vai conhecer mais uma iniciativa catarinense que é referência nacional. O Hemosc, Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, é uma das unidades de saúde mais importantes do estado. Não apenas pela relevância dos serviços que presta a toda a população, mas também pelo suporte que dá a praticamente todas as áreas da medicina. A frase que determina o que é o Hemosc: patrimônio da cidadania catarinense. E assim tem que ser entendido, assim tem que ser agasalhado e acolhido. Poucos conhecem o alcance, a abrangência e o padrão de excelência do Hemosc, que nasceu com a sina da grandeza. O Hemosc nasceu pela reforma sanitária. Na realidade, a Constituição de 1988 definiu que o sangue não era mais passível de comercialização. Isso aconteceu por causa da tragédia da AIDS. E como a quantidade de pessoas que foram contaminadas pelas transfusões de sangue, feita pelos bancos de sangue privados que faziam comércio do sangue, o governo, na época, resolveu estatizar o sangue no país como um todo. Então, em cima disso, foi criada a Hemorrede Nacional. Então, cada estado tem uma rede de sangue própria. O Paraná tem o Hemepar, o Rio Grande do Sul tem o Hemorques e nós temos o Hemosc aqui em Santa Catarina. Nós aqui temos uma ideia muito clara do que se tornou o Hemosc para Santa Catarina. O catarinense, muitos não têm ideia do trabalho que o Hemosc faz diuturnamente para deixar à disposição de todo catarinense que venha precisar sangue de qualidade. O Hemosc hoje é uma referência internacional. Isso se deve à alta qualidade dos profissionais da casa, à tecnologia empregada, mas, em igual importância, a uma gestão eficiente, transparente e responsável que é feita há mais de 25 anos pela FAES, a Fundação de Apoio ao Hemosc Cepom. Há 25 anos atrás, a sociedade civil se organizou e criou a fundação. A fundação ela é filantrópica e sem fins lucrativos. Foi formada por membros da sociedade que fez uma parceria com o governo do estado. Naquela época, mal se falava em parcerias públicos-privadas. Esse modelo de gestão é um modelo de extremo sucesso porque ele tem pilares de sustentação. Eu poderia citar alguns. Primeiro, o Estado ele dá o norte e estipula as metas e dá a parte financeira. A FAES, a fundação, entra com a gestão, a expertise da gestão, com regras rígidas de compliance, mas com a agilidade necessária e com inovações administrativas que permitiram essa evolução ao longo dos anos. O outro pilar é o Ministério Público, que vela os atos da Fundação. E o quarto pilar, que é muito importante, e vocês eu acho que já tiveram o contato hoje no Hemosc, é a qualidade técnica daquelas pessoas, daqueles profissionais e principalmente, vocês vão notar, em toda a Fundação, no Hemosc e também na outra instituição Cepom, um abraço a uma causa, que é o que mantém vivo diante das adversidades que ao longo do tempo se vai passando. Todos eles abraçam a causa de servir aos catarinenses. Ou seja, no Hemosc, eles sabem que o sangue é vida. E isto os torna sempre motivados a procurar o melhor. O Hemosc não faz só a coleta e transfusão de sangue, mas o Hemosc é responsável pela própria Lei 10.205, que é a Lei do Sangue, não só pelo fornecimento de sangue e de hemoderivados, mas também pela assistência hematológica. E por conta do transplante, a gente embarcou um laboratório extremamente sofisticado de biologia molecular, em que a gente faz hoje todos os testes de histocompatibilidade de todos os transplantes feitos no estado, os testes são feitos aqui dentro do Hemosc. Então, tanto os testes de compatibilidade, de primeiro e segundo nível, quanto os testes sorológicos
para garantir que essa pessoa não vai transmitir não vai receber nenhuma doença junto com o órgão transplantado. Além disso, iniciamos um trabalho na captação de sangue junto às escolas do Doador do Futuro, que faz com que o Hemosk hoje, diferente de todos os estados em que há falta de sangue, nós temos um pouco de excesso de produção de sangue, diferente dos outros estados. Nós temos falta de alguns tipos sanguíneos, como o O negativo, o A negativo, e que a gente está definindo estratégias com relação a isso. Nós alicotamos as hemácias em pacotes pequenos para fornecimento para os pacientes pediátricos também. Todo o nosso sangue, a partir desse ano, do ano que vem, 2021, vai ser filtrado. Isso o Brasil, Santa Catarina, desponta tecnologicamente em relação, porque vai ser o único estado do Brasil em que nós vamos ter todos os hemoderivados filtrados. Além da qualificação do sangue e as provas de compatibilidade entre doador e receptor, os laboratórios do Hemosk realizam outros diversos procedimentos, dentre eles o diagnóstico e a classificação de leucemias agudas e crônicas. Nós avançamos muito em termos de qualidade. Em 1998, o Hemosk foi a primeira instituição pública do Estado com certificação ISO 9001 pela BRTIV alemã. Passado isso, a gente implantou um sistema de qualidade, o Hemosk já figurava como entre os 3 melhores serviços de hemoterapias públicos do país e culminou em 2010 com a certificação da Associação Americana de Bancos de Sangue. Nós temos um laboratório também extremamente sofisticado de biologia molecular, de marcador celular, em que a gente faz o diagnóstico de todas as leucemias do Estado, tanto público quanto privado. E o Hemosk despontou, como era um serviço de excelência respeitado nacionalmente, o Hemosk ficou responsável por fazer os testes de biologia molecular do extremo sul do Brasil. Então, nós fizemos os testes de biologia molecular para HIV, para hepatite C, para hepatite B e provavelmente começaremos a fazer para dengue também, para o estado do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. Nós temos os laboratórios de histocompatibilidade, em que todo o transplante, a SNT e a SC transplante depende do nosso trabalho. Nós temos um serviço também de congelamento de medula óssea para transplante autólogo e a gente manda medula daqui para o mundo inteiro, inclusive para a Europa, já mandamos algumas amostras. Nós temos um sistema de congelamento de sangue de cordão umbilical também, um bioarchive. E nós temos um laboratório para o diagnóstico das doenças hematológicas, tanto das doenças relacionadas à coagulação do sangue, como as doenças malignas, como as leucemias, num laboratório de marcador celular e num laboratório de hematologia. O Hemosk é o hemocentro coordenador das unidades regionais localizadas nos municípios polos de Santa Catarina. Temos hemocentros regionais na cidade de Joinville, na cidade de Blumenau, na cidade de Criciúma, Lages, Joaçaba e Chapecó. E temos uma unidade de coleta na cidade de Jaraguá do Sul e na cidade de Tubarão. E nesses locais a gente presta não só a assistência transfusional, mas também assistência às doenças hematológicas. Então, todos os hemofílicos do estado são tratados no hemocentro e toda a política de assistência hematológica é exercida pelo hemocentro coordenador. Para vocês terem uma ideia do nível de excelência, o Hemocentro de Santa Catarina, o Hemosk, ajudou a estruturar o serviço de hematologia e hemoterapia do Uruguai inteiro. As pessoas daqui foram dar assessoria no Uruguai para estabelecimento da rede deles, que é um país que tem o tamanho de Santa Catarina, né? Inclusive a população do Uruguai é inferior à de Santa Catarina. Um dos grandes desafios enfrentados pelas instituições de saúde é manter e incrementar a doação de sangue. Um ato voluntário e altruísta que pode salvar vidas. E o Hemosk desenvolve um trabalho muito interessante nesse sentido. Um trabalho sustentável, entende? Em que a gente foge da histeria, do desespero, de chamar pessoas para salvar vidas, mas sim transformamos a doação de sangue num ato de saúde, num ato saudável, num ato diferenciado, atingindo a nossa população-alvo, que principalmente é a juventude.
O indivíduo que começa a doar com 18 anos, ele vai doar até os 65 anos. Então ele tem um tempo de duração grande, diferente das pessoas mais velhas, que a gente também quer que sejam doadores, que tem um tempo, porque a limitação legal um pouco menor, né? A gente faz apologia ao comportamento saudável. Então, necessariamente, a pessoa, para ser doador de sangue, por definição, ela tem que ser uma pessoa totalmente saudável. Então, qualquer doença, ou uma boa parte de doenças, torna um indivíduo inapto. Principalmente aquelas doenças relacionadas ao comportamento social. Hoje, com 16 anos, a pessoa já consegue ser doador de sangue, desde que o pai esteja junto e o pai faça a autorização para que ele seja doador de sangue. Os homens podem doar a cada 2 meses até 4 doações de sangue por ano, e as mulheres a cada 3 meses, no máximo 3 doações de sangue por ano. Com elevado padrão de desempenho, o EMOSC é administrado pela FAES, a Fundação de Apoio ao EMOSC-CEPOM, através de uma parceria estabelecida com o governo do estado. Com relação à fundação, é importante entendê-la. A fundação é da sociedade civil, ela tem toda uma estrutura. A fundação tem a sua presidência, tem o conselho fiscal, tem o conselho curador. Todas essas pessoas são escolhidas periodicamente na sociedade e prestam um serviço voluntário. Ou seja, ao longo desses 25 anos, as presidências, suas diretorias, o conselho curador e o conselho fiscal são pessoas da sociedade que são escolhidas para dar a sua contribuição a esse modelo de gestão. Um modelo de gestão marcado pela eficiência, transparência e responsabilidade. Esse modelo de gestão existe há 25 anos e eu diria que ele é de um sucesso, não porque o resultado que você vê na ponta, que é tanto o EMOSC com certificação internacional e o CEPOM que se tornou referência, mas por causa do resultado que traz às pessoas. Você vê que todos que passaram aqui pela FAES, pela Fundação nesses anos, saem fortalecidos emocionalmente, né? E tem um outro lado que eu sempre digo que esse modelo que une o governo do estado, não importa o período, a fundação, o corpo técnico das duas instituições, ele é tão forte que as adversidades financeiras que, por exemplo, nós passamos, o Brasil passou nesse período, em particular os anos 2016 e 2017, só este modelo de gestão foi capaz de suportar e manter as duas instituições num alto nível. Quando eu falo que esse é um dos melhores serviços, se não o melhor, na minha perspectiva, eu falo isso com propriedade porque eu conheço todos os outros serviços. O reinventar da administração pública, que foi a experiência da FAES, trouxe uma motivação muito maior, porque a gente não fica nas amarras da 866, a gente consegue fazer negociações e a gente consegue aproveitar oportunidades de gestão que só dentro de uma gestão, de uma organização social que tem um olhar de comprometimento com o público, mas operaciona na lógica do privado. Um dos lemas da FAES é ser eficiência na gestão dos recursos públicos. Então, é isso que a gente trabalha, gastando o mínimo possível para ter o máximo de eficiência e garantindo a qualidade dos serviços prestados pelo EMOSC e pelo CEPOM. Por ser filantrópica, nós temos o direito de adquirir medicamentos com preço muito melhores, mais baixos, com isenção. Então, isso é das vantagens que a Fundação Filantrópica traz. Em relação à assistência, nós buscamos como eu falei, internacionalmente, dentro das melhores práticas de assistência, quais são as melhores práticas que a gente já pode implementar aqui e que benefício vai trazer para a saúde catarinense. Então, eu acho que tanto o EMOSC quanto o CEPOM são orgulhos para a Fundação, por extensão, são orgulho de toda a sociedade catarinense e devem efetivamente serem
assim tratadas. Hoje nós somos em torno de 1.500 colaboradores, sendo 1.200 seletistas e em torno de 300 estatutários, distribuídos entre o EMOSC e o CEPOM. Estatutários e seletistas, para nós o que importa é a qualificação e a capacidade de doação de acolhimento das pessoas. A Fundação tem um norte, tem uma frase muito forte que chama-se fortalecer a esperança. A Fundação foi criada para fortalecer a esperança, tanto no EMOSC, do sangue, que é a própria vida, quanto no CEPOM, que é a esperança diante de algum diagnóstico favorável. Nós temos agilidade nos processos e nós temos um corpo de trabalhadores extremamente engajados, todos apaixonados, todos com orgulho de serem trabalhadores do EMOSC. Então, a conjunção do momento histórico que a gente viveu, com a oportunidade de gestão que a FAESC nos proporciona e com o corpo funcional, eu acho que isso foi a resposta para dar tudo certo. A gente nunca pode esquecer que por trás de toda essa estrutura enorme física desses prédios, desses equipamentos, obrigatoriamente tem uma causa. E é essa causa que a gente mantém viva há 25 anos e ela atrai. Eu diria para você o seguinte, toda vez que nós temos que renovar o quadro do Conselho Curador, Conselho Fiscal e diretorias, muita gente se candidata, por causa da causa. Todos querem contribuir. Nós estamos dando a nossa contribuição, assim como dezenas dentro da estruturação já fizeram. Entendemos que isso é uma resposta da cidadania que cada um tem que trazer dentro de si. E é gratificante. Nós diariamente escutamos histórias de superação, de pessoas que foram salvas, pessoas que tiveram o sangue na hora certa, pessoas que tiveram diagnosticadas no CEPOM e, de repente, depois de um tratamento, encontrar a alegria de viver. Primeiramente, os recursos basicamente vêm do governo estadual, né? É feito um orçamento anual em cima da ideia do cenário que se apresenta da demanda, é feito um orçamento aprovado com o governo repassa esse valor para a Fundação e a Fundação administra e faz a gestão desses valores. Nós recebemos também, existem N exemplos de doações. Existem exemplos muito bonitos de pessoas, famílias que tiveram algum ente que teve um problema, teve que fazer um transplante de medula, precisou de sangue ou teve um tratamento de câncer, acabam doando valores para a Fundação. Existem também muitas doações da iniciativa privada, são as empresas que daí usam os mecanismos de isenção de impostos, né? Então, são mecanismos de doações e mecanismo do próprio governo do Estado. Nós trabalhamos estruturados em planejamento estratégico, onde a gente estabelece as metas estratégicas, o Conselho Curador, o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva, ela dá um norte, aonde que a gente deve chegar, quais são os valores, qual é a nossa missão. Com base nisso, a gente vai atacando em cada área de atuação quais são os problemas e fazendo os planos de ação para a gente sempre buscar a melhoria contínua nos processos de gestão e de assistência propriamente dita. Um dos resultados de análise desse modelo de gestão ao longo do tempo foi a grande capacidade desse modelo de resistir às dificuldades que ora se apresentavam ao longo desse período. É um modelo com grande resistência, grande resistência e capacidade de enfrentamento das dificuldades, seja pela alta capacidade técnica das pessoas envolvidas, seja pela grande credibilidade institucional da Fundação, que é a própria sociedade civil, seja pela postura também do governo, muitas vezes firme em algumas situações. Então, esse modelo se
se apresentou um modelo muito vantajoso e principalmente com capacidade de enfrentamento de dificuldades muito grande, permitindo que as unidades lá na ponta, as pessoas que recebem o serviço, o catarinense que recebe o sangue, o catarinense que vai em busca de tratamento do câncer, tenham a melhor qualidade. Em nenhum desse período, em nenhum momento, houve um decréscimo de qualidade.